um amigo te convidou para vir à igreja, você começou a ouvir a palavra, ouvir o evangelho, se encantou pela palavra, você gostou do que ouviu, do que viu, do ambiente, da comunhão, e você entregou a sua vida a Cristo. Paulo, ele não teve essa chance, não. A conversão de Paulo, ela foi quase trágica, um tanto dramática, inesperada. Só para a gente lembrar, Paulo fica cego por 3 dias, precisando do profeta Ananias ir lá depois orar por ele, para que ele pudesse voltar a enxergar. É esse camarada, o Paulo, que agora ele está preso na sua segunda prisão em Roma. E diferentemente da sua primeira prisão, onde Paulo orou para que ele pudesse ter liberdade novamente, e aconteceu, Paulo veio a se tornar livre novamente, depois fez outras viagens missionárias. Dessa vez, Paulo não ora pela sua liberdade, porque Paulo sente que é o final para você, porque recai agora sobre Paulo uma culpa, a culpa de ser o responsável por mandar incendiar Roma, caiu sobre ele. A cidade mais poderosa do mundo naquela época foi incendiada. Pelo menos 10 cidades das 14 principais ali de Roma foi totalmente destruída. E como Paulo era o líder dos judeus naquela época, recaiu sobre Paulo essa culpa. E Nero o perseguiu e Paulo foi preso, jogado numa masmorra, onde de lá ele não mais saiu, e só saiu dali para ser morto. Uma masmorra que, quando alguém era jogado, só saía dali morto ou leproso. Pois bem, foi daí que Paulo percebeu que era o seu fim. E ele agora se lembra de Timóteo, o seu filho na fé, aquele também que foi seu companheiro. E ele tem agora como um filho, como está escrito aqui nas suas escrituras. E ele escreve uma carta a Timóteo. Ele escreve a primeira, agora está escrevendo a segunda carta a Timóteo. Paulo não está preocupado mais com teologia, em defender mais nada. Paulo agora quer dar algumas instruções, porque ele sabe que o tempo está correndo para ele, ele não tem mais muito tempo, e ele precisa urgentemente escrever a Timóteo para dar as últimas instruções a esse moço, a esse jovem, que maneja a palavra do Senhor também com responsabilidade e com obediência. E ele começa a sua carta aqui no versículo 1, ele fazendo um apelo. Ele diz assim: olha, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. É como se Paulo estivesse repetindo aqui o início de Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, pelo amor de Deus, eu te peço, eu rogo, eu te imploro, pregue a palavra. E ele diz mais: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, seja o tempo oportuno ou não. E talvez aqui a gente possa imaginar que Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: olha, não importa a situação, pregue. Não importa se você está sendo inconveniente, pregue. Não é isso que Paulo está passando aqui. Paulo não está dizendo para Timóteo para ele ser inconveniente, como acontece muitas vezes hoje. Às vezes não temos sabedoria naquele momento, damos uma bobeira, e no momento que não era para ser falado, a gente acaba falando, e aquela palavra não sai muito legal, ela não é recebida, porque o momento não era propício para aquilo. Mas ele diz assim: olha, pregue no momento oportuno. Esse momento oportuno que Paulo está falando, ele não tem a ver com quem vai ouvir esse evangelho. Porque a situação aqui, conforme Paulo está falando, ela nos remete à urgência. Paulo tem urgência que essa palavra seja pregada e disseminada. Paulo está passando aqui o bastão para um de seus principais discípulos e cooperadores da obra. Paulo sabe que vai morrer e essa obra precisa continuar, então ele está fazendo um apelo para esse rapaz:
Pregue a palavra, seja o momento oportuno ou não. E esse momento oportuno, ele tem a ver conosco. Se pararmos para pensar direitinho, olha a situação que Paulo se encontra, preso, numa masmorra, com direito a uma, no máximo 2 visitas. Esse momento para Paulo é oportuno? Paulo tinha tudo para estar reclamando, Paulo tinha tudo para estar murmurando, mas não. Paulo pensa em Timóteo, Paulo pensa em escrever as últimas recomendações a esse rapaz. Ele quer dizer para ele não desistir. Ele está dizendo para ele: Timóteo, olha, vão tentar te seduzir. Muitos estão sendo seduzidos por um evangelho mentiroso, por um evangelho que só traz benefícios, mas você não. Muitos estão se apostatando da fé, mas você, Timóteo, se mantenha firme e pregue a minha palavra, seja o momento oportuno ou não. Nem sempre estaremos bem, nem sempre o momento será oportuno para nós. Nem sempre estaremos tão preparados assim emocionalmente, porque tem coisas que, por um certo momento, tira a nossa paz, a nossa alegria, nos traz insegurança, nos traz medo, mas mesmo nesse momento, que talvez seja inoportuno para você, talvez você pense assim: eu não estou vivendo o meu melhor momento, eu não consigo falar dessa palavra. É nesse momento que Paulo está dizendo assim: independente do seu momento, oportuno ou não, pregue a palavra, pregue o evangelho. Há tempo e há fora de tempo, porque esse evangelho precisa ser pregado, precisa ser disseminado. O mundo precisa ouvir esse evangelho. Sabe por quê? Por causa de que essa pressa? A gente leu logo adiante. Porque chegará momentos em que essa palavra causará comichão nos ouvidos de muitos. Ele está dizendo aqui, olha, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Essa exortação, ela precisa ser uma exortação sábia, ela precisa ser uma exortação na palavra. Não é pelo que eu penso, não é pelo que eu acho, não é pelo meu momento de fúria, de ira, não é soltando palavras de qualquer maneira, mas é com sabedoria, exortando no Senhor e no amor do Senhor. O verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A gente não tem visto isso hoje, né? Tem não. Consumidor de igreja hoje tem, gente? Tem consumidor de igreja? Pessoas que vão atrás daquilo que massageia o seu ego? Pessoas que vão atrás de palavras de bênção, só palavras de vitória, só palavras de triunfalista, onde o ser humano é o centro de tudo, onde o ser humano é merecedor de tudo, onde o ser humano não pode sofrer, porque ele é filho do rei, o dono do ouro e da prata. Será que nós temos hoje crentes que estão rodeados desses mestres, desses falsos mestres? Se hoje nós precisamos filtrar algumas coisas para pregar o evangelho à igreja, imagina para falar o evangelho ao mundo. Não se engane, querido, deixa eu te dizer uma coisa: o mundo não é amigo da igreja. O mundo, na verdade, odeia a sã doutrina. Jesus, quando ele começa a proferir o sermão do monte, ele está dizendo assim: olha, bem-aventurados sois vós que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado, bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa forem perseguidos, agredidos, é o que ele está falando lá. Por causa do evangelho, felizes são vocês que sofrerem perseguição no corpo e na alma por causa do meu evangelho. Porque a coroa de vitória está logo ali na frente. Porém, Paulo se volta para Timóteo
E contrariando tudo isso que ele falou aqui agora, ele diz para Timóteo: mas você não. Você não, Timóteo. Por favor, Timóteo, seja sóbrio. Em todas as coisas suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Será que vale a pena? Por que será que Paulo está falando assim com tanta ênfase para Timóteo, chamando Timóteo à responsabilidade? Se a gente voltar aqui um pouquinho, eu acho que eu marquei. Capítulo 3, verso 16. Olha o que está escrito aqui. É só voltar uma folhinha, na minha é só voltar uma página. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra que Paulo está pedindo a Timóteo para se empenhar para pregar não são palavras de Paulo. Paulo está pedindo para Timóteo se esmerar, se esforçar, se dedicar para pregar a palavra do Senhor, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Paulo está pedindo a Timóteo para pregar uma palavra que tem poder de salvar, curar e libertar. Paulo está falando assim: se esforce como um obreiro aprovado que você é, como um evangelista aprovado que você é. E ele está dizendo assim: olha, sede sóbrio. Ele está dizendo assim: Timóteo, tenha equilíbrio. Você vai encontrar, Timóteo, pessoas que pensam diferente de você. Pessoas que às vezes vão divergir de você. Mas tenha equilíbrio, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está repetindo aqui para Timóteo o que o próprio Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições. Jesus nos avisou: olha, no mundo tereis aflições, não temos como fugir delas. Uma hora, algum de nós seremos atingidos por alguma aflição, algum tipo de aflição. E mesmo assim, mesmo caído, mesmo abatido, mesmo quebrado, precisamos obedecer essa palavra e pregar o Evangelho. Precisamos continuar a boa obra que o nosso Senhor Jesus começou. Quanto a mim, olha o que Paulo está dizendo no verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Aqui a palavra no verso 6 traz todo o sentido para a gente de que acabou para Paulo. É o fim da linha para ele. Deu para ele. Quanto a mim, Timóteo, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. E duas palavras aqui chamam a atenção: libação e partida. Libação nada mais é do que um cerimonial que era feito no Antigo Testamento. Eu também não lembro se eu anotei aqui, mas nós encontramos em Levítico e nós encontramos também em Números. Eu vou ver se eu anotei, eu acho que não. Anotei sim, perdão. Êxodo 29, 40 e Números 28, verso 7. Era um cerimonial, um ritual que era feito. O cordeiro, ele era sacrificado e 1 litro de vinho, ele era derramado sobre aquela carne. Às vezes antes de ser assado e depois, ou às vezes depois de ser assado, aquele vinho era derramado. E o vinho nos remete aqui, o Paulo está falando sobre sacrifício, sobre o sangue. Paulo está falando da sua própria morte aqui. Quanto a mim, eu já fui oferecido como sacrifício. Talvez nos ajude a entender aqui o que Paulo quis dizer lá em Romanos 12, 1 e 2, quando ele diz assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos santos em sacrifício vivos, agradável ao Senhor, pois esse é o vosso culto racional.
E a outra palavra que chamou a atenção aqui também foi partida. Paulo arruma aqui um jeito bem interessante de dizer para Timóteo que está morrendo. Ele não está dizendo assim, olha, minha hora chegou, Timóteo, eu estou morrendo. Ele está dizendo assim, olha, chegou a hora da minha libação, chegou a hora de eu ser o próprio sacrifício também, e chegou a hora da minha partida. Aqui ele dá uma suavizada para Timóteo, porque é esse o pensamento que o crente tem que ter. Tem muita gente ainda que tem um pensamento de morreu, acabou. Meu pai morreu, acabou tudo, minha mãe morreu, acabou tudo, meu filho morreu e agora o que vai ser da minha vida? Mas para o crente em Jesus Cristo não existe fim com a morte. A morte é simplesmente um recomeço, uma passagem, onde aquele que entregou a sua vida a Cristo vai gozar eternamente do privilégio de estar ao lado do Rei, ao lado do seu Pai eterno, para toda a eternidade. E partida aqui dá essa conotação, dá esse sentido de partida. É como se um prisioneiro tivesse as suas cordas amarradas sendo soltas para a liberdade. Como se um navio, a corda de um navio no cais estivesse sendo solta para aquele navio partir agora e rumar ao seu horizonte. Assim é a morte para o crente. É uma partida para o crente em Jesus Cristo e é uma partida dessa para melhor. Não é à toa que Paulo diz que viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo assim, olha, é muito bom ficar aqui com vocês, servir ao Senhor, servir a vocês, mas estar com o Senhor também é algo assim, absurdo, inenarrável, eu não consigo dizer a vocês. Ele está dizendo, olha, viver para mim é Cristo, eu vivo para Ele, é tudo por Ele e para Ele. E morrer para mim é lucro. Então, Paulo está tentando deixar claro para Timóteo que, olha, tu vai ter aflições, cara, tu vai sofrer, e também vai chegar a hora da tua libação, mas não é o fim, Timóteo, é apenas uma partida para algo muito melhor, para algo muito maravilhoso, onde você verá aquele face a face, como ele é. E aí no verso 7, Paulo começa a fazer um balanço da sua vida. Paulo diz assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Não é simplesmente um combate, é o bom combate. Todo combate, ele nos remete à luta. Todo combate, ele tem desgaste. Todo combate, alguém sai ferido. Todo combate, alguém sai abatido. Todo combate deixa cicatrizes, deixa marcas. É só imaginarmos aí um octógono, uma luta de boxe, um MMA, alguma coisa do tipo, para quem gosta aí. Imagina aquilo ali. É um combate. Paulo está dizendo assim, olha, combati o bom combate. E que bom combate é esse que Paulo está fazendo? Está falando? É o combate das nossas vidas. Uau, consegui, cheguei lá. Completei a minha faculdade, fiz a minha graduação. Sou doutor. Uhul! É isso que Paulo está falando? Será? Cara, eu lutei, eu guardei, eu juntei, está aqui o meu carrinho. Bênção para minha casa, para minha família, para os meus amigos, para os meus irmãos. Glória! É esse combate que Paulo está falando? Não. Esses combates aí são nossos, são pessoais. Não tem problema nenhum em nós corrermos atrás dele. Nenhum. Nosso direito, poder desfrutar de algo melhor, ter um conforto para si, para a família, não tem pecado, não tem problema nenhum nisso, mas não é sobre esse combate que Paulo está falando. O combate que Paulo está falando é o combate espiritual. Isso tem a ver com a nossa fé, por isso que no finalzinho está guardando, encerrei a carreira e guardei a minha fé. E eu anotei aqui alguns dos combates de Paulo.
Olha o que Paulo combateu. Paulo combateu o judaísmo e o paganismo, lá na carta aos Gálatas. O fanatismo dos tessalonicenses. Lembram que o pessoal, a gente estudou pouco aqui, que alguns interpretaram de forma errada a sua primeira carta e muitos acharam que aquela palavra Jesus está voltando fosse para agora, fosse para ontem, e muitos abriram mão do que tinham, de suas propriedades, e acabaram ficando pobres, achando que Jesus ia voltar logo. E Paulo, na segunda carta, adverte, dizendo assim, olha, aquele que não quer trabalhar, então também não coma. Paulo combateu a fornicação, os litígios, a desobediência, a contenda dos coríntios. Paulo combateu o gnosticismo dos efésios e dos colossenses. Paulo combateu contra a própria lei do pecado e da morte, que operava em seu próprio corpo, como nós aprendemos lá no livro de Romanos também, na carta aos Romanos, que nós estudamos também o ano passado, não tem muito tempo, onde Paulo expressa lá em alta voz, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo combateu essas coisas, Paulo combateu sofrimento, naufrágio, Paulo combateu dúvidas, rejeições, críticas. Paulo foi esbofeteado, foi essas coisas que Paulo combateu, para que ele pudesse ter autonomia de dizer agora assim, combati o bom combate, e Paulo chama essas coisas de boa, porque ele sabe que tudo isso que ele passou fez ele crescer. Quando combatemos no mundo espiritual, quando combatemos para alcançar a coroa, alcançar a nossa eternidade, o Senhor é fiel e justo para nos abençoar e nos coroar. Então, sim, se nós estamos sendo obedientes à palavra, pregando a palavra, a tempo e a fora de tempo, se nós estamos servindo ao nosso próximo, servindo a nossa igreja, então nós temos autonomia lá no final da nossa vida para dizer assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Completei a jornada. Paulo não está falando aqui que numa corrida ele chegou em primeiro lugar, ele só está dizendo assim, eu completei. Numa corrida, numa maratona, só um chega em primeiro, só um leva o ouro. E tem aqueles retardatários, que às vezes 1, 2 horas depois da corrida, ele chega, mas ele chega, ele passa. Paulo está dizendo aqui, eu passei, eu completei a minha jornada, eu completei a minha carreira, por isso agora eu posso guardar a minha fé. E o que significa guardar a minha fé? Guardar o bom juízo, guardar o evangelho, guardar os ensinamentos que o seu discipulador deu a ele, os ensinamentos da palavra. Isso tem a ver com a nossa fé, quando nós cremos que essa palavra é verdadeira, quando nós cremos que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo leva para o céu e liberta, nós guardamos a sua fé, guardamos os seus mandamentos, como ele mesmo disse, se me amas, então guardas os meus mandamentos. Paulo, com autonomia, ele faz um balanço da sua vida, completei, combati o bom combate, completei a minha carreira, a minha jornada, e agora estou guardando a minha fé. E ele encerra com uma certeza, que é essa certeza que nós devemos ter. Lá no verso 8, ele diz assim, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua palavra. É necessário estar muito perto dos pés do Senhor para ter essa certeza. Hoje eu vejo algumas pessoas, já ouvi isso, infelizmente, com muita tristeza, aqui da IBAV. Eu já ouvi pessoas falar assim, quem me julga é Deus. Só Deus pode me julgar. E uma vez eu fiz uma pergunta, você não tem medo disso não? Isso não te causa medo, espanto? Porque Paulo está falando aqui, olha, desde agora me está guardada a coroa da justiça.
que o Senhor, reto juiz, esse juiz que Paulo está falando aqui não se corrompe, não. Esse juiz que Paulo está falando aqui não aceita suborno. Esse juiz que Paulo está falando aqui não se compra. A palavra dele é uma só: sim, sim, não, não. Não tem jeitinho para entrar no reino dos céus. Não existe jeitinho brasileiro para alcançar a coroa da vida, mas o Senhor Jesus está falando lá em Mateus 24: permaneça fiel até o fim, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse está nos dizendo, nos ensinando também, olha, aquele que vencer, ao vencedor eu darei a coroa da vida. É com muita certeza que Paulo está falando que o reto juiz virá e me dará uma coroa de glória. Não era uma coroa de louros como se dava lá na Roma antiga, quando havia lá as lutas, os esportes disputados naquela época. Não, era um galardão por tudo quanto ele passou aqui. Era um galardão pela libação, um galardão pelo seu esforço, por ele se esmerar para fazer a obra do Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para perseverar, fomos chamados para pregar o Evangelho, seja o momento oportuno ou não. Não importa se você está atravessando um momento difícil e complicado. No momento eu não consigo falar, consegue. Você fala. Nos momentos difíceis, olha, vai por mim. Nos momentos difíceis é onde você consegue tirar as melhores palavras para abençoar a vida de alguém. Todos nós temos momentos difíceis. Eu estou aqui falando com você, estou passando por momentos difíceis. Eu estou com problema de saúde já há 1 ano, fazendo tratamento já há quase 1 ano. A minha esposa está com problema de saúde grave. A minha mãe, eu descobri um câncer agora. Estamos correndo contra o tempo com a minha mãe. E há cerca de 15 dias mais ou menos, recebemos uma mensagem de pedido de ajuda num lar, para uma oração, para uma palavra, porque a pessoa também descobriu que está com uma doença maligna. E a Raquel falou comigo: vamos? Eu falei: vamos. Cheguei do trabalho na correria, mais ou menos umas 7 e alguma coisa. Minha mãe estava com um problema, tive que ir lá socorrer minha mãe. Voltei, já era 8 e pouca, mas eu falei: vamos. Isso é chamada. Chamada é fazer aquilo que muitas vezes você precisa. Às vezes o abraço é você que está precisando. Às vezes a oração que é você que está precisando. Eu sei que nós sabemos orar uns pelos outros. Mas não deixe Satanás te enganar e dizer assim: olha, você está fraco agora, você está abatido. Não vai lá, não ore por fulano, não pregue a palavra para ele, não vai dar certo. Eu posso te garantir que o Senhor, o Espírito de Deus, Ele te capacita para falar dessa palavra, para falar desse Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta. Um Evangelho ao qual esse mundo tem urgência em ouvir. Mesmo eles não sendo nossos amigos, mesmo o mundo nos odiando, um dia você recebeu essa palavra: nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos melhores do que eles. Eles também precisam ouvir essa palavra. E é essa palavra que eu deixo para vocês hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês no fundo do meu coração. E eu quero dizer para vocês que é uma honra para mim e uma alegria muito grande poder servir aqui aos irmãos, juntamente com os irmãos.